Saudações, Jonas aqui, seja muito bem-vindo até essa aula, onde eu vou te explicar um pouco sobre o sistema mais lucrativo do mundo da joia e te explicar os 3 pilares que você precisa entender se você quiser realmente se colocar como um joalheiro de valor nesse mercado. Basicamente o que a gente vai conversar aqui é sobre a joalheria 3D, a joalheria, o sistema de fabricação utilizando a tecnologia 3D. Esse é o sistema que as grandes marcas de joias utilizam, como a Gastern, Vivara e Condor, essas marcas realmente muito fortes no mercado. E essas marcas ditam a tendência. Há poucos anos atrás, somente elas tinham acesso a essa tecnologia. E nessa aula de hoje, eu vou te mostrar que você também pode ter acesso e entrar nesse mercado altamente lucrativo. Por que altamente lucrativo? Essas empresas que eu acabei de te falar, elas investem milhões de reais em uma estratégia de marketing para colocar na cabeça das pessoas um padrão de joias que elas precisam consumir para se colocar como consumidores de produtos de alto nível. E isso já está pronto. A única coisa que tu precisa fazer é se colocar como um profissional capaz de fazer as mesmas coisas, capaz de fazer as joias que essas pessoas estão dizendo que são objetos de desejo, para você aproveitar essa onda de marketing e se colocar como um profissional que realmente ganha dinheiro com isso, sem precisar fazer esses mesmos investimentos. Alguém já fez. Tudo que tu precisa fazer é aproveitar. Há poucos anos atrás, essa tecnologia 3D, uma impressora 3D, diria poucos anos atrás, uns 10, 12 anos, eram caríssimas. Algumas custavam mais de 300 mil reais. Hoje, uma impressora 3D custa 1% ou menos do que esse valor. Ela se tornou muito mais acessível. E por ela ter se tornado tão acessível, você não precisa nem ter uma impressora 3D para entrar nesse mercado. Outras pessoas podem imprimir para você entrar nesse mercado sem precisar investir grana nenhuma e realmente entrar para o mercado mais lucrativo da joia. O que eu quero que você entenda aqui, antes da gente entrar nessa aula, e tudo que eu estou te falando aqui nesse começo, a gente vai esmiuçar nela, mas o que eu quero que você entenda antes da gente ir para o quadro é que o mercado da joalheria mudou. O sistema de fabricação de joias mudou. A tendência e o objeto de desejo dos consumidores desse mercado mudou. E quem não se adequar está fora desse mercado muito em breve. Eu vi isso acontecer com meu pai. Meu pai é um ourives de bancada que hoje, somando, ele deve ter uns 40 anos de experiência. E muitas vezes eu vi o meu pai receber clientes com fotos de revista, com peças que tinham visto na novela, e o pai não tinha condição de fazer. E não é porque é o meu pai, mas o meu pai é um dos melhores ourives de bancada que eu já conheci. Existe uma limitação manual. Existe um ponto onde, por melhor que seja o ourives, ele não consegue chegar. E a tecnologia 3D, ela te dá a possibilidade de fazer isso. Há pouco tempo atrás, esse mercado era bem justo. Ele era esmagador. Ou tu estava junto com os grandes e tinha que ter um aporte financeiro muito grande para fazer parte desse grupo seleto, ou tu estava que nem o meu pai, que corria contra o tempo, que fabricava as peças na mão, estava sempre atolado de serviço para tentar sempre entregar uma coisa o mais próximo possível, mas sempre com aquela frustração de não conseguir entregar aquilo que o cliente realmente queria, aquele objeto que era objeto de desejo. Hoje a parada não é mais assim. Tu precisa entender os 3 pilares para realmente entrar na joalheria utilizando a tecnologia 3D. E é para isso que eu estou aqui. Olha só, eu não estou dizendo que o sistema artesanal ou que o sistema automatizado ou que o sistema utilizando alguma tecnologia mais moderna seja melhor. Não é isso. É sobre grana, é sobre onde dá para você ganhar dinheiro e onde infelizmente não dá mais. E é sobre isso a nossa aula. E para você entender os 3 pilares da joia, do sistema de fabricação da joia utilizando o 3D, eu separei de forma didática aqui em 3 pilares. O primeiro deles é o projeto de joia, utilizando obviamente o seu computador. O segundo é a impressão 3D. E o terceiro é a fabricação, utilizando o sistema de fundição por resina perdida. O que você precisa ter na cabeça nesse momento é que, apesar da gente, de forma didática, dividir os 3, você precisa entender que, se você não conhecer profundamente eles, nenhuma das etapas vai dar certo. Por isso que eu digo que são 3 pilares para uma joia perfeita. Você precisa entender o processo como um todo. E para fazer mais uma comparação, eu quero que você pense na sua casa. A sua casa tem um alicerce, tem uma base, tem paredes e tem um teto. E eventualmente pode ser que, assim como na joia utilizando o 3D, não tenha sido a mesma pessoa que fez a base, o alicerce ou a parede ou o teto. Pode ter sido feito por 3 pessoas distintas, mas tem que estar conectado. A pessoa que fez a parede sabe como é um alicerce, sabe como é um teto, sabe quanto peso vai ter que segurar e sabe o que tem que acontecer para ela não cair da base. É mais ou menos essa ideia. Sem teto, sem parede e sem base, a casa não existe.
Sem projeto 3D, sem impressão 3D e sem o processo de fabricação utilizando fundição, a joia não existe. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles de forma separada aqui. Então a gente tem um escopo maior, onde a gente tem a... Deixa eu colocar para baixo aqui que fica mais fácil de você ler. A joia em 3D, tá? E aqui a gente vai dividir o nosso espaço de trabalho em 3. Aqui a gente vai ter o que eu chamo de projeto 360. Por que 360? Essa etapa aqui é a mais importante. Eu não diria que uma delas é mais importante do que a outra, mas nessa etapa você precisa desse 360, ou seja, você precisa entender tudo que está ao redor para o projeto não passar de um desenho na tela do computador. O mercado da joia teve uma pequena transição. Há pouco tempo atrás existia espaço para o designer, para a pessoa que desenhava no papel, e alguma outra pessoa era responsável por entrar no processo de fabricação. O mercado hoje está um pouquinho mais restrito. Você precisa já projetar a sua joia com a concepção do designer. E o mais importante, o projeto de joia tem que ser alguma coisa que funciona. Então, basicamente, quando você senta no computador para fazer alguma coisa, para projetar uma joia, para desenhar uma joia, você tem que estar pensando que ela vai passar por um processo de impressão 3D, e essa impressão 3D, ela tem vantagens e limitações que a gente vai entender depois. Vantagens e tem limitações. E aqui no processo de fabricação, e eu vou chamar de fabricação 3x, tá? Porque ela é 3 vezes mais lucrativa. E aqui a gente vai ter o processo de fundição. A gente já vai então entrar um pouquinho mais aqui. A ideia é, vamos trocar de cor de caneta. Quando você está no seu projeto, você está desenhando aqui um anelzinho, saca aqui os meus desenhos aqui, ó. Talvez o teu filho de 3 anos desenhe melhor do que eu. Mas pode ter certeza que ele não faz uma joia melhor do que eu. O que eu quero te dizer? É que você não precisa ser um expert ou ter uma habilidade manual incrível para fazer desenho de joias, para conseguir fazer joias bacanas, tá? Eu faço hoje peças para Band, por exemplo, para os concursos de Miss, as coroas para as Miss dos concursos, e eu não consigo desenhar nenhuma delas à mão. É tudo na prática, tá? Então esquece essa ideia, eu preciso fazer um curso. Não. Precisa conceber a ideia do processo de fabricação de joias como um todo. E aqui eu tenho algumas dicas para o teu projeto realmente ser 360. Ele precisa considerar 3 coisas. A gente tem a estética, a gente tem o conforto e a gente tem a produtividade. Quando a gente está falando em estética, a ideia é aquilo que a gente falou no começo desse vídeo. Alguém está citando a tendência, alguém está dizendo o que é o objeto de desejo das pessoas. Te baseia nessas pessoas para desenvolver as tuas coleções. E a minha dica para quem está começando é copia. Pega esses grandes fabricantes, joga no Google, pega as imagens e copia na tela do teu computador. Mas veja bem, eu não estou dizendo para te copiar e botar para vender. Essa é uma das técnicas que eu sempre utilizo com os meus alunos. Faz as cópias de algumas coisas que estão vendendo. Dessa forma, tu vai, de forma orgânica, absorver alguns conceitos de concepção de joias que alguns designers estão ganhando milhares de reais para desenvolver as coleções. Então, tu pode ir por essa é uma das estratégias que eu utilizo para estética, mas o mais importante, fica ligado no que está sendo vendido, tá? Ou tu tá nesse patamar mais alto de pessoas que ditam tendências, ou tu tá no mesmo patamar que a maioria das pessoas que estão no mercado da joia, que seguem as tendências para absorver o maior lucro, a maior rentabilidade que esse mercado pode oferecer, tá? Depois, a gente tem o pilar do conforto. E para te entender o pilar do conforto, eu vou voltar no sapato mais uma vez. Se tu comprar um sapato muito bonito, que dá calo no teu pé, tu nunca mais usa. Essa é a ideia na joia. Se tu fizer um anel que fica enroscando no dedo do lado, a pessoa não vai mais comprar a tua peça. Se tu fizer um brinco muito pesado que rasga o furo da orelha da pessoa, ela não vai mais comprar o teu brinco. Se tu fizer um pingente que a pedra fique batendo no peito da pessoa que está vestindo, tu também não vende mais para ela. Então a ideia é você fazer algo parecido com uma... Se você tem uma aliança e ela está dentro desses pilares, por exemplo, tira ela e daqui a 2 minutos tu vai ver o que vai acontecer. Teu corpo sente falta. Se tu tem um relógio que não é aqueles relógios gigantes, tira ele, deixa num cantinho um pouquinho
que daqui a pouco tu vai ver que vai começar a fazer falta. E o terceiro pilar é o calcanhar de Aquiles da maioria dos projetistas que se colocam no mercado. Eu estou nesse mundo há 10, 12 anos. Eu presto consultoria em empresas do setor de joias e semijoias há pelo menos 5. E eu sempre verifico que o problema no processo de fabricação é que o projetista nunca viu o processo de fabricação. O projetista nunca entrou na sala de impressão 3D. Aqui é mais comum ter uma troca de informações, mas o projetista não sabe como é que injeta uma borracha, não sabe como é que dá acabamento, não sabe qual é a espessura das paredes. O projetista não está conectado com o processo de fabricação. Então ele não é projetista. Ele é simples. Eventualmente ele pode ser um desenhista, mas projetista ele não é. Se tu entender como funcionam esses outros 2 pilares aqui e tu é um projetista que está conectado aqui, cara, esse mercado tu pode ganhar mais de R$120 a hora. Tu pode projetar e pode mandar outras pessoas imprimirem, fabricarem as peças para ti e tu vender joias sem passar pelo processo de fabricação. O projeto 360 é uma pessoa que entende o processo de fabricação, que entende os pilares da estética para fazer uma mercadoria que realmente é objeto de desejo e faz coisas que as pessoas queiram usar sem se sentir desconfortáveis. Depois a gente entra aqui para impressão 3D. E o que é a impressão 3D? É o sistema de fabricação, é o sistema de prototipagem que vai fazer essa peça sair da tela do computador e se transformar em algo real, de forma mágica. Só que não tão mágico assim. Lembra que eu te falei que tem vantagens? Qual que é essa vantagem? Você consegue fazer coisas que a mão, por melhor que seja o Orives, ele não consegue fazer. E o mais importante, se um Orives de bancada faz um anel solitário e ele não tem esse processo aqui, impressão 3D e fundição, ou não tem processo de fundição, quando alguém chegar com outro anel solitário, ele tem que fazer do zero de novo. Passar 6, 10 horas fazendo a peça. Quando tu tem o processo de impressão 3D, tu desenhou uma vez, vai ali, imprime e manda as máquinas fazerem trabalho pesado, entende? Ah, eu preciso de uma personalização. Em vez de tu precisar ir lá com o buril e fazer a letra, tu vai lá no software, bota o detalhe que tu quer colocar que vai conectar com o teu cliente e bota no processo de impressão de novo. Então a vantagem é que você consegue fazer coisas que são impossíveis de se fazer à mão, por melhor que o Orives seja. E a outra vantagem é que você se conecta com os grandes. Você faz aquilo que são objeto de desejo que as pessoas querem. E talvez isso não sei se é uma vantagem ou uma característica, porque depende da estratégia de negócio que você quer montar. Mas para você entrar no mercado de impressão 3D, você não precisa ter uma impressora. Se você fosse meu amigo, eu inclusive diria, cara, não compra uma impressora 3D. Aprende a projetar e terceiriza. Se for o teu momento, quando ele chegar, tu compra uma impressora 3D. Apesar de elas serem hoje menos de 1% do que elas custavam 10 anos atrás, elas ainda são um investimento. Tu precisa tirar dinheiro do bolso para comprar. Só que para te montar um negócio financeiramente saudável, o ideal é que você projete suas peças, terceirize o processo de fabricação. Deu certo para ti, começou a ganhar grana, um fluxo de caixa tá bacana, aí tu investe numa impressora 3D, se isso for de acordo com a tua estratégia de mercado. Depois que a gente entendeu as vantagens, a gente precisa entender as limitações. E quais são essas limitações? Existem algumas coisas que, apesar de parecer um produto milagroso, a impressora 3D não consegue fazer. É mais difícil, por exemplo, colocar pedrinhas na parte de baixo do anel. É mais difícil, por exemplo, tu fazer alguma gravação no teu anel na parte de dentro. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas quando tu entende que o processo de impressão 3D constrói a peça em milhares de camadas, empilhando uma a uma, e que se tu tiver alguns detalhes aqui, quando tu chegar no empilhamento, você vai desconectar partes da peça, por exemplo, quando você entende o processo de impressão 3D mais profundamente, você não faz mais projetos que não vão dar certo aqui. Você não cria problemas, você cria projetos que são soluções. Quando tu entende as limitações, esse projetista aqui, ele dá um salto, ele vai para um nível muito mais alto. Esse projetista, inclusive, ele é o cara que as empresas em Guaporé, em Limeira, que são lugares que eu dou muitas palestras, querem contratar. É uma pessoa que está escassa no mercado, porque ela não entende. As vantagens é mais simples de tu entender, é mais palpável, mas as limitações só é possível de entender colocando a mão na massa ou entendendo mais profundamente esse sistema. E aí depois a gente pega essa pecinha aqui, ó, e vem para a fabricação. A gente precisa transformar aquilo que estava em plástico, aquilo que estava em resina, em uma peça
em uma joia. E para isso a gente vai utilizar o processo de fundição. Como que é esse processo? Quando tu chega no processo de fabricação, eu vou ilustrar ele aqui para te entender que é mais ou menos como fazer um bolo. Existe uma receita passo a passo e quando tu acerta as temperaturas do teu forno, quando tu acerta a quantidade de cada ingrediente que tu vai colocar no teu bolo, a coisa funciona e é só tu repetir, diferente do processo de fabricação tradicional, onde todas as vezes que tu for fazer uma joia, tu vai fazer um anel de um jeito, vai fazer uma corrente de outro jeito, vai fazer um pingente de um jeito, vai fazer um pingente um pouquinho diferente do outro, precisa de outras ferramentas. Aqui não, aqui o bolo é sempre o mesmo, tá? E um detalhe bem importante, o que tu tá vendo aqui, ó, em impressão e fabricação, pode ser terceirizado. O que eu quero dizer com isso? Se tu entende como funciona o processo, as vantagens e as limitações e o processo como um todo, tu não precisa nem ter uma impressora, nem ter uma fundição, que é o processo que a gente vai ver aqui. Quando tá conectado, quando tu sabe como a coisa funciona, tu pega o teu projeto e manda outra pessoa fazer para ti. Tu não precisa comprar os equipamentos. Tu pode começar de forma saudável financeiramente, sem fazer esses investimentos. Então, cara, comparando com o tradicional, se tu quer entrar para o tradicional, tu precisa ter tudo. Se tu quer entrar para o 3D, tu precisa ter vontade e conhecimento. É basicamente essa a ideia. Não precisa comprar equipamentos para começar, tá? Como que funciona esse sistema de fabricação? Então a gente veio com essa pecinha lá da impressora e a gente colocou um pininho nela aqui. Depois a gente vai colocar, primeiro, tá? Segundo passo, a gente vai colocar isso dentro de um tubo. Então tá aqui o meu anelzinho e um tubo cilíndrico. No meu terceiro, vou fazer um asterisco aqui para vocês entenderem que essa é a terceira etapa, eu vou pegar um revestimento e vou jogar aqui dentro. Esse revestimento, para ficar um pouquinho mais claro na tua cabeça, pensa em gesso, tá? Então eu vou encher isso aqui de gesso. Vou encher esse meu copo de metal aqui de gesso. E o meu gesso vai tampar todo o meu anel. A quarta etapa, eu vou pegar esse tubo, vou virar ele de ponta cabeça e vou botar ele dentro de um forno. Por que eu vou virar ele de ponta cabeça? O furinho vai ficar para cima desse pequeno palitinho aqui, tá? E aí eu vou queimar essa resina, ela vai sair dali de dentro. E aí nesse furinho aqui, na minha quinta etapa, eu vou derramar metal. E aí o que vai acontecer? O metal vai preencher todo o espaço que foi deixado pela cera que queimou, pela resina que queimou, pela peça impressa que queimou. Isso aqui foi até 750 graus para isso acontecer, tá? Aí eu derramo o metal, derreto o metal, derramo ali dentro e quebro o revestimento. Por quê? Porque gesso é barato. E aí o que eu tenho no final? Eu tenho a minha peça em ouro, prata, latão, o que for, prontinha para dar o acabamento e entregar para o meu cliente. Peça essa que ele já tinha visto lá na tela do computador antes mesmo de eu entrar para o processo de fabricação. Peça essa que eu já sabia quanto ia custar para eu terceirizar o processo de impressão 3D sem nem ter a impressora 3D. Peça essa que eu já sabia quantas gramas ia dar no metal, porque lá no projeto eu já sabia. E que ela vai ter um custo aqui ínfimo quando eu terceirizo para eu entregar para o meu cliente final com altíssimo lucro. Eu evito a necessidade de entrar no processo de fabricação em um primeiro momento e eu evito frustração de criar uma expectativa no meu cliente e chegar na hora não ser exatamente aquilo que ele queria. Então eu aprovo a coisa antes mesmo de entrar no trabalho. Isso é uma coisa mágica. Eu vi muitas vezes o meu pai fazer joias incríveis na bancada no processo artesanal e antes mesmo dele ir para a bancada ele tinha conversado com o cliente achava que tinha transmitido a ideia, meu pai achava que tinha pego, na hora de entregar a peça estava incrível, mas não era o que o cliente queria. Isso dá uma frustração muito grande. Com o 3D, já era. O cliente sempre vai saber aquilo que ele vai receber. Essa é uma das inúmeras vantagens do 3D. Meu objetivo aqui hoje não era simplesmente te mostrar o processo, simplesmente te mostrar um passo a passo. Meu objetivo aqui era te mostrar que a joalheria mudou, que a tecnologia de fabricação hoje é outra e que o 3D tu tem que encarar não como um excludente, eu trabalho à mão e o 3D está me excluindo do mercado. Tu tem que enxergar que o 3D é a oportunidade de você entrar no mercado que as grandes empresas, como as que eu citei no começo, Gastern, Tiffany, Vivara e muitas outras, o 3D te dá a oportunidade hoje de competir de igual para igual com eles
no design o mais importante é aproveitar o dinheiro que eles investiram em estratégias de marketing e usar isso a teu favor. Tudo que tu precisa é se adequar. E se tu já é Orives, tu precisa entender uma nova metodologia, como quando tu aprendeu a usar o arquinho de serra. Se tu é da área do design, tu precisa entender como a coisa toda funciona para te colocar como um design que realmente faz projetos 360 e estão conectados com aquilo que precisa estar para realmente virar uma joia. E se tu é uma pessoa que nunca foi do mundo da joia e quer entrar, entenda que aqui, com 6 meses de dedicação, tu já entra para o sistema mais lucrativo do mundo da joia. Essa é a ideia. Tecnologia 3D revolucionou o mercado da joia e pode revolucionar a tua vida também, desde que tu esteja com vontade de realmente fazer parte desse mercado extremamente lucrativo. O que eu tinha para te passar aqui é hoje, espero que você tenha aberto a sua cabeça para ver uma nova oportunidade. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo em breve.